Olha, tem coisa que a gente nunca esquece. E esse clássico vai entrar para a história. O Corinthians simplesmente atropelou o Palmeiras em plena casa do rival com direito a show domínio total nos dois jogos e uma crise estourando no lado verde de São Paulo. Sério, foi um massacre tático e emocional. O Timão não só venceu os dois confrontos como também passou por cima de tudo que parecia pesar contra. Era zebra era. Mas não parecia não. Quando a bola rolou foi o Corinthians quem mostrou futebol de time grande, postura de time copeiro e uma confiança que parecia esquecida ali nos bastidores conturbados do clube. Todo mundo antes do confronto apontava o Palmeiras como favorito. Pela fase, pelo elenco, pela estrutura. E ninguém estava errado em pensar assim. Só que favoritismo não garante classificação. O que vale é bola no pé, marcação bem feita, inteligência tática e coração na chuteira. E disso o Corinthians estava cheio. O time de Dorival Júnior jogou demais. Nos dois jogos. Sem tomar gol. Sem dar espaço. Sem cair na pressão da torcida adversária. E isso tudo em meio a um cenário de caos fora de campo em presidente afastado, dívidas enormes, protesto da torcida, jogador faltando em treino, briga no vestiário, especulações de crise. Era o pacote completo da desordem. E mesmo assim dentro de campo o time se portou como se estivesse no auge da tranquilidade. A grande verdade é que Dorival conseguiu aos poucos encontrar a identidade desse Corinthians. Lembra como o time era criticado há pouco tempo? Ninguém entendia as escalações, o sistema tático parecia bagunçado, o time era frágil defensivamente, não conseguia sustentar nem 20 minutos de pressão. Só que o treinador foi consertando de trás para frente. Fixou uma linha defensiva consistente, deu mais liberdade aos volantes, ajustou a compactação e hoje você vê um Corinthians que não dá espaços. Que marca muito bem. Que sabe sofrer quando precisa, mas que também sabe atacar com qualidade quando tem a bola. E olha que não foi fácil. O Dorival teve que montar o time sem suas principais peças por boa parte da temporada. Garro, Memphis, Yuri, o trio ofensivo ideal, mal jogou junto. Então ele foi se virando. Teve que insistir com o que tinha, testar formações alternativas, improvisar posições. E nesse processo viu jogadores desacreditados virarem protagonistas. Matheus Bidu é um exemplo claro disso. Começou o ano oscilando, perdeu espaço, virou alvo de críticas e hoje é titular absoluto. Contra o Palmeiras talvez tenha feito a melhor partida da carreira com a camisa do Timão. E não é só pelo gol, que já foi uma pintura. É pelo que jogou o tempo todo. Seguro na defesa, preciso no apoio, com inteligência tática e personalidade. Aquela frieza na hora de dominar e finalizar no lance do gol não é comum não. É coisa de quem tá confiante, de quem tá inteiro no jogo. A história desse clássico é feita de várias atuações individuais gigantes, mas o mais impressionante é o coletivo. O Corinthians foi um time. Com um T maiúsculo. Não teve buraco entre setores, não teve vacilo de marcação, não teve desatenção. Ranieri foi um monstro nos dois jogos. Um cão de guarda de verdade, daqueles que não deixa ninguém respirar no meio. José Martins então fez uma das partidas mais completas que um volante pode fazer. Provocou a expulsão do Aníbal, apareceu em todos os cantos do campo, marcou, armou, deu opção. Foi um leão com cérebro. Difícil ver uma atuação tão sólida assim em um jogo desse peso. E ainda tem mais. A zaga com Gustavo Henrique e André Ramalho foi praticamente perfeita. Os dois que eram alvos de crítica na época do Ramon Dias hoje se firmaram como referência defensiva. Gustavo Henrique ainda deixou sua marca com um golaço de cabeça, sacramentando a classificação e tirando qualquer dúvida sobre quem mandou no confronto. E o André Ramalho, mesmo sem ser o mais veloz, usou a experiência e a leitura de jogo para cobrir, interceptar e posicionar como manda o manual. Aquela jogada no segundo tempo em que ele evita o ataque do Palmeiras só no corpo foi aula de defesa. Nem precisou correr, só se posicionou certo e matou a jogada. O Corinthians teve domínio emocional também. Mesmo perdendo Memphis logo no começo do segundo jogo, não se desorganizou. Pelo contrário. Soube respirar, baixar o ritmo, esfriar o jogo quando era preciso. E muito disso passa pelos jogadores experientes como Carrillo, que fez um primeiro tempo inteligente. Foi o cara da cadência, da pausa, que dava o tempo certo pro time respirar.
Quando cansou, saiu aplaudido, com razão. Até o Romero, que entrou no lugar do Memphis, entrou com espírito de decisão. Não fez gol, não deu assistência, mas marcou saída, correu atrás, pressionou o zagueiro, deu combate. Jogou com a alma. Jogou como pede o torcedor. E aí vem o detalhe que mais chama atenção: o Corinthians foi letal. Aproveitou os momentos certos. Fez o primeiro gol quando o Palmeiras pressionava e parecia perto de abrir o placar. E depois, com a vantagem numérica, soube explorar os espaços com muita maturidade. Nada de afobação. O time controlou, armou com calma e matou quando teve a chance. E não adianta vir com o papo de que a expulsão mudou o jogo. Mudou, claro. Mas isso não anula o domínio corintiano. O Palmeiras já estava sendo engolido em casa. E a reação da torcida no fim do jogo mostra isso. Vaias pro treinador, gritos de revolta. O clima azedou de vez no lado verde. E tem mais. A mudança do Abel no intervalo, tirando o Vitor Roque, foi daquelas que a torcida não perdoa. O único jogador que parecia disposto a criar algo que estava dando trabalho para a zaga do Corinthians foi sacado. O Corinthians agradeceu. Deitou e rolou com a vantagem numérica e com o desespero adversário. Teve um momento ali que parecia treino tático, tamanha a organização do timão e a bagunça do rival. Agora, falando sério, esse confronto tem tudo para ser o ponto de virada da temporada corintiana. Um divisor de águas. O time está encaixando, o sistema tá claro, os jogadores estão com confiança e o técnico tem enfim o grupo nas mãos. E olha, se você parar para pensar, o Corinthians eliminou um dos times mais estruturados do continente. Um time que briga por tudo, que tem elenco, que tem projeto. E fez isso jogando mais futebol, mais bola mesmo. Não foi na raça apenas. Foi na técnica, na organização, no plano de jogo. O Corinthians não venceu por acaso. Venceu porque mereceu demais. E agora o cenário muda. O torcedor que vinha desconfiado começa a sonhar. E com razão. Porque com esse time titular jogando assim, com essa postura, com esse nível de entrega e maturidade tática, dá para brigar com qualquer um. O problema segue sendo o banco, claro. Ainda falta reposição, falta profundidade. A lesão do Memphis é preocupante justamente por isso. Mas enquanto tiver os 11 titulares em campo, o Corinthians vai dar trabalho para qualquer adversário. E aí entra a expectativa no mercado. O clube sabe que precisa reforçar. E tá tentando. O nome do Vitinho voltou à pauta como uma alternativa viável. O Corinthians já conversou com o staff do jogador, que por sua vez tem propostas de fora, principalmente do Oriente Médio. A dúvida agora é se ele vai optar por voltar ao Brasil ou seguir ganhando mais grana lá fora. Mas o fato é que o nome agrada principalmente pela versatilidade e experiência. O Vitor Sá também foi tentado, mas a negociação com o clube russo travou. O Corinthians não tem bala na agulha para pagar a liberação agora. E aí fica nessa de esperar um dinheiro extra, talvez da parceria com a Nike, para tentar algo mais concreto. E ainda tem o Caio César, outro nome que tá no radar. Só que por enquanto o Al-Hilal não topou liberar o jogador por empréstimo gratuito. O Corinthians até tentou dividir o salário, mas não convenceu. Se quiser mesmo, o jogador vai ter que pagar pelo empréstimo e arcar com tudo. Não é simples. Mas a necessidade é clara. O elenco precisa de opções, principalmente nas pontas, para não depender só dos titulares. Agora uma coisa é certa: o clima dentro do Corinthians mudou completamente. A confiança voltou. O torcedor tá de novo empolgado. E quando isso acontece, tudo parece diferente. É como se o time ganhasse uma força extra. É como se o peso das crises fora de campo diminuísse. E a vitória sobre o Palmeiras foi o estupim. Um clássico sempre tem esse poder. E quando é uma vitória como essa fora de casa, dominando, eliminando o maior rival, aí o impacto é gigantesco. A moral sobe, o vestiário se une, o treinador ganha crédito e o time começa a acreditar de verdade. O Dorival precisava disso. Ele precisava de um jogo que carimbasse seu trabalho. E encontrou no derby a oportunidade perfeita. Agora ele tem tranquilidade para trabalhar. Tem tempo, tem respaldo, tem um elenco fechado com ele. E tem o torcedor de novo ao lado. Isso num clube como o Corinthians vale mais do que qualquer coisa.
Porque quando a fiel acredita, ninguém segura. E se o time seguir jogando assim sólido atrás com coragem na frente e inteligência na transição, vai incomodar muito nessa reta final de temporada. E não é exagero falar em título. Os favoritos estão caindo. O Palmeiras já foi. O Flamengo também. O Atlético ainda tá vivo, mas tudo pode acontecer. E o Corinthians vem crescendo. Vem embalando. Se reforçar uma ou duas peças certas, pode sim sonhar alto. Porque o espírito já tá lá. A camisa já pesa. E agora tem futebol também. O torcedor sabe reconhecer. Não é só vencer. É a forma como o time venceu. Impondo respeito. Mostrando autoridade. E isso, meu amigo, não é para qualquer um. É coisa de Corinthians. E mesmo depois dessa atuação tão convincente, a vitória do Corinthians ainda gera discussão em todos os cantos, não só pela rivalidade, mas pela maneira como o time se impôs. Não teve polêmica capaz de abalar a narrativa do jogo. A expulsão do Aníbal Moreno foi justa, clara e absolutamente decisiva, mas não muda o panorama de que o Corinthians já controlava a partida. Antes mesmo de o cartão vermelho aparecer, o Timão já demonstrava que sabia exatamente o que queria e como chegar até lá. Cada movimento, cada aproximação, cada saída de bola mostrava um time consciente, algo que não se via há muito tempo no Parque São Jorge. E isso tem nome e sobrenome: Dorival Júnior. O trabalho, que começou sob desconfiança, com muita crítica e até pedidos de mudança, agora ganha contornos de reconstrução sólida. O treinador, que já foi acusado de teimoso, agora é chamado de coerente. Que diferença faz ter tempo para trabalhar e jogadores saudáveis à disposição? Esse clássico escancarou a maturidade que o Corinthians alcançou. E mostrou também como o Palmeiras, pela primeira vez em muito tempo, ficou perdido em campo. O time do Abel Ferreira sempre foi sinônimo de organização, de força mental, de controle emocional. Só que dessa vez nada disso apareceu. A expulsão do Aníbal com aquela cabeçada absurda no Martins é sintoma de um time que entrou nervoso e não soube lidar com a frustração. E o pior é que isso veio justamente de um jogador que deveria ser exemplo de equilíbrio. Mas não. Foi ali naquele lance que a casa começou a cair de vez. O estádio sentiu. O time sentiu. E o Corinthians percebeu. Aproveitou a brecha emocional, manteve a postura e foi amadurecendo o jogo até matar com o gol do Gustavo Henrique. E ainda teve mais, mesmo com um a menos. O Palmeiras teve posse, teve campo, mas não teve criação. Não conseguiu furar o bloqueio. E isso é o mérito maior do Corinthians, saber defender sem abdicar do ataque. A superioridade não foi só numérica, foi estratégica. Foi técnica. Foi mental. E quando o assunto é controle mental, a gente precisa falar do Carrillo de novo. O primeiro tempo dele foi uma aula de como segurar o jogo sem rifar a bola. Ele recebia, girava, prendia, puxava a falta, cadenciava. Era como se tivesse um metrônomo nos pés. E isso é raro. Num jogo tenso fora de casa, com pressão das arquibancadas, com o rival jogando a vida, ele teve a frieza de um veterano acostumado com grandes palcos. E isso contaminou o resto do time positivamente. Cada um entendeu seu papel. Ninguém quis fazer mais do que precisava. E esse equilíbrio, essa sintonia coletiva é o que torna o Corinthians de hoje tão difícil de ser batido. Mas não dá para fingir que tudo são flores. O elenco ainda é curto. A saída do Memphis no primeiro tempo expôs esse problema de novo. O time perde muito sem ele. É um jogador que segura a bola, atrai marcação, tabela, pisa na área. Sem ele a função precisa ser dividida. E foi aí que o Romero, criticado por não viver grande fase, apareceu como uma peça de esforço, de pressão, de entrega. Ele entrou, marcou saída, dificultou o jogo do zagueiro rival, não deixou o Palmeiras respirar lá de trás. E isso é valioso. Não é todo jogador que aceita esse papel com vontade. Romero aceitou e executou bem. Deixou Yuri mais livre para flutuar, para procurar espaço, e isso ajudou a manter a intensidade ofensiva do Corinthians mesmo sem o seu camisa 10. O Garro, por exemplo, fez uma partida de altíssimo nível. Participativo, sempre buscando o passe mais agudo, tentando verticalizar, mesmo quando errava não desistia. Ele é o tipo de jogador que faz o time se mexer, que obriga o adversário a recuar.
Tem leitura, tem iniciativa e mesmo sendo caçado em campo manteve a concentração. Isso mostra como o time cresceu mentalmente. Em outros momentos um jogo desses acabaria em descontrole, em cartões bobos, em confusão. Mas não. O Corinthians manteve a frieza do começo ao fim. E aí entra o ponto que mais surpreendeu nessa retomada: a solidez defensiva. Não tem como ignorar. São agora 10 jogos sem sofrer gol sob o comando do Dorival. Isso não é sorte. Isso é padrão. Isso é trabalho. O time aprendeu a se proteger. Aprendeu a fechar espaços, a manter linhas curtas, a pressionar a bola com intensidade e inteligência. Quando a bola passa, tem goleiro. O Hugo, mesmo não sendo exigido com defesas milagrosas, passou segurança. Nas poucas vezes que foi acionado, respondeu com firmeza. E isso também é importante. Um goleiro que passa tranquilidade eleva o nível de toda a linha defensiva. E a dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho foi impecável. Complementares. Um mais técnico, o outro mais posicionado. Um com mais impulsão, o outro com mais leitura. E os dois juntos blindaram a área. Mateuzinho e Matheus Bidu também foram destaque. Os dois laterais não só defenderam bem, como participaram com qualidade do jogo ofensivo. Mateuzinho, aliás, deu assistência para o gol do Memphis no primeiro confronto. E o Bidu deixou sua assinatura com um golaço. Mas além do gol, o que impressiona é como ele evoluiu. Mais firme na marcação, mais atento na cobertura, mais tranquilo na saída de bola. Esse tipo de crescimento individual é sinal de que o coletivo está funcionando. Jogador cresce quando o ambiente ajuda. E hoje o ambiente está diferente no Corinthians. E aí a gente volta ao Dorival. Porque ele poderia muito bem ter tentado mudar tudo. Chegou num time instável com problemas internos, com torcida impaciente. Mas em vez de destruir o que já existia, ele lapidou. Manteve a base, corrigiu os erros e potencializou os acertos. Pegou o losango que funcionava no meio, reforçou a marcação, reposicionou peças, insistiu em algumas escolhas impopulares, como a presença de Ranieri no time, e viu o time se transformar. E o que muita gente chamava de feijão com arroz agora é visto como futebol consciente. Porque é isso que ele está fazendo. Simples, mas eficiente. Sem firula, sem invenção. E quando o elenco não tem profundidade, isso é ouro. Agora o foco se volta para o que vem pela frente. O Corinthians eliminou um dos favoritos. Mas ainda tem muito chão pela frente. O título ainda é um sonho distante, mas já é um sonho possível. E se o time continuar jogando com essa maturidade, com essa solidez, com essa entrega, ninguém pode duvidar. Ainda mais se reforços chegarem. O nome do Vitinho parece o mais quente no momento. Experiente, habilidoso, polivalente. É um jogador que pode dar profundidade ao elenco, especialmente numa posição onde o time ainda carece. As conversas existem, mas tudo depende dele decidir entre voltar ao Brasil ou aceitar uma proposta milionária do futebol árabe. Enquanto isso, o Corinthians segue tentando outras alternativas. Vitor Sá era a prioridade, mas o clube russo não o liberou. E a negociação travou. Caio César também entrou no radar, mas o Al-Hilal quer dinheiro até pelo empréstimo. O Corinthians ofereceu pagar metade dos salários, mas a proposta foi recusada. Agora estudar e pagar o empréstimo e assumir os vencimentos completos. O problema é o caixa. Ainda há a expectativa da entrada de verba da Nike, o que poderia destravar pelo menos uma dessas tratativas. Mas enquanto isso não acontece, a torcida vive entre a empolgação da vitória no Clássico e a apreensão com a limitação do elenco. Porque é fato, o time titular dá conta. Mas e se mais um ou dois se lesionarem, a margem de segurança é pequena. E a comissão técnica sabe disso. Só que o que ninguém pode negar é que o Corinthians virou a chave. Aquela insegurança que tomava conta do time, aquele medo de errar, aquele desespero na saída de bola sumiu. Agora é um time que sabe o que faz. Que se posiciona bem. Que antecipa jogadas. Que entende o tempo do jogo. E tudo isso conta muito, principalmente em mata-mata. O emocional pesa. A experiência pesa. A concentração pesa. E o Corinthians mostrou que nesse momento está muito mais inteiro que muitos adversários considerados favoritos.
A vitória sobre o Palmeiras, além de garantir a classificação, quebrou um tabu. Foi a primeira vez que o Corinthians eliminou o rival na Copa do Brasil. E não foi uma eliminação qualquer. Foi uma afirmação. Um grito de que o time voltou. Que pode mais. Que não vai ser só coadjuvante. E isso para o torcedor vale como título. Porque é contra o maior rival em um momento de afirmação com um time desacreditado. É a alma do Corinthians sendo representada em campo. E o torcedor lembra. Ano passado, em meio a outra crise e outra vitória contra o Palmeiras, acendeu a chama da reação. Foi ali que o time embalou e conseguiu fugir da zona de rebaixamento com uma sequência inacreditável de 9 vitórias consecutivas. Esse ano o cenário se repete. E se repetir também o desfecho, o torcedor tem motivo para sonhar com algo ainda maior. Ainda mais agora que o Flamengo também caiu fora. Os dois elencos mais badalados do Brasil foram eliminados. A competição está aberta. E o Corinthians mostrou que sabe jogar esse tipo de torneio. Mostrou que com organização e espírito de luta dá para bater qualquer um. E claro, tudo isso ainda precisa de continuidade. O desafio agora é manter esse nível. Porque o futebol não perdoa acomodação. O que foi feito contra o Palmeiras é um exemplo. Mas o que vem a seguir é que vai dizer até onde esse time pode ir. E o torcedor sabe disso. Por isso, mais do que euforia, há uma expectativa cuidadosa. Um otimismo com os pés no chão. Sabendo que é possível, mas que vai exigir ainda mais entrega, mais trabalho, mais inteligência. Só que uma coisa é certa: o Corinthians voltou. Voltou com futebol. Voltou com alma. Voltou com torcida. Voltou com confiança. E quando isso tudo se junta é difícil segurar. Porque o Corinthians não vive só de história. Ele vive de momentos como esse. Em que tudo parece contra, mas a camisa pesa mais. Em que o caos vira combustível. Em que o impossível vira normal. Esse é o Corinthians. E esse é só o começo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A possibilidade de anulação do clássico entre Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil começou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro após uma declaração surpreendente do presidente da CBF. Segundo fontes próximas ao dirigente, ele teria mencionado a chance de o confronto ser invalidado, embora sem detalhar os motivos concretos para tal decisão. Isso naturalmente abriu espaço para interpretações, especulações e, sobretudo, para o início de um burburinho intenso que vem movimentando os bastidores da bola. A fala, ainda que breve, caiu como uma bomba nos corredores da Confederação e também nas diretorias dos dois clubes paulistas, reacendendo discussões antigas sobre decisões de arbitragem, protocolos do VAR e até supostas interferências externas. Nenhuma declaração oficial adicional foi dada, mas o rumor já encontrou terreno fértil entre torcedores, comentaristas e dirigentes. Com isso, a atmosfera de incerteza só aumenta e os bastidores do futebol nacional fervem com teorias sobre o que realmente teria motivado a fala do mandatário. Enquanto isso, representantes de ambos os clubes adotam um tom cauteloso, evitando alimentar o rumor publicamente, embora já se articulem nos bastidores para defender seus respectivos interesses. A polêmica parece estar apenas começando. O que chama a atenção nesse novo capítulo do futebol brasileiro é o timing da declaração do presidente da CBF, justamente em um momento delicado em que se discutem mudanças no formato da Copa do Brasil e possíveis reformulações no calendário do futebol nacional. Especula-se que o mandatário pode ter sido pressionado por diferentes setores do futebol brasileiro, desde federações estaduais até patrocinadores, todos interessados em garantir que os regulamentos da competição sejam aplicados com o máximo de rigor. Há quem diga que uma suposta falha técnica no sistema do VAR ou um erro de protocolo por parte da equipe de arbitragem durante o clássico seriam os principais gatilhos por trás da possível anulação. Essa hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada e segue apenas como rumor. Em meio a isso, cresce a curiosidade sobre os bastidores do confronto e se algo de fato ocorreu para justificar tal medida drástica. O clássico em questão é historicamente carregado de rivalidade e qualquer decisão fora das quatro linhas tende a gerar desdobramentos jurídicos e esportivos de grandes proporções. O silêncio estratégico das partes envolvidas só adiciona mais combustível a esse enigma que parece estar longe de ser desvendado.
Não é de hoje que decisões da arbitragem em jogos decisivos alimentam a polêmica no futebol brasileiro e a declaração do presidente da CBF sobre o possível cancelamento do clássico entre Corinthians e Palmeiras alimenta ainda mais esse histórico conturbado. Nos bastidores há quem diga que a pressão de conselheiros e membros do alto escalão da própria entidade pode ter motivado o dirigente a admitir publicamente essa possibilidade mesmo que de maneira velada. Fontes próximas ao ambiente da arbitragem sugerem que determinados lances capitais do jogo estão sob análise sigilosa de uma comissão especial, o que, segundo os rumores, pode culminar em uma decisão sem precedentes recentes. Vale lembrar que anular um confronto dessa magnitude exigiria argumentos técnicos e jurídicos muito sólidos, mas isso não tem impedido o aumento da tensão entre os clubes e a expectativa da imprensa esportiva por um posicionamento mais claro. Entre dirigentes de clubes rivais cresce a preocupação sobre o precedente que isso poderia abrir, gerando insegurança quanto à estabilidade das decisões dentro da competição. A suposta anulação, ainda envolta em mistério, pode redefinir os rumos do torneio e provocar reações em cadeia nos bastidores do futebol nacional. Enquanto a CBF ainda não emite um comunicado oficial sobre a situação, a especulação em torno da possível anulação do jogo entre Corinthians e Palmeiras ganha contornos cada vez mais dramáticos. Advogados esportivos já começam a ser acionados por ambas as partes em um movimento cauteloso de preparação para o que pode vir a ser uma batalha jurídica nos tribunais desportivos. A possibilidade, ainda que remota, já altera a rotina nos departamentos jurídicos dos clubes, que aguardam qualquer sinal mais concreto para agir. Paralelamente, torcedores e comentaristas não escondem o espanto com a ousadia da declaração presidencial, visto que a Copa do Brasil é conhecida por sua rigidez organizacional. A ideia de reverter o resultado de um clássico tão emblemático levanta questões não apenas sobre o jogo em si, mas sobre o impacto político de uma medida dessa magnitude. Internamente, a CBF evita comentar, mas rumores apontam para reuniões emergenciais entre membros do comitê de arbitragem e o departamento técnico da entidade. O clima é de tensão e a expectativa cresce a cada hora, com todos à espera de uma definição. Por enquanto, o que se tem é um cenário nebuloso e uma declaração que reverbera em todo o cenário esportivo nacional. Caso a anulação realmente venha a acontecer, o desdobramento pode alterar drasticamente o curso da atual edição da Copa do Brasil, criando um precedente polêmico que pode ecoar por anos. Há quem enxerga a declaração do presidente da CBF como um teste de aceitação da ideia entre os clubes e a opinião pública antes de qualquer medida definitiva. Outros especulam que tudo pode ter sido dito em um momento de pressão ou até como estratégia para desviar o foco de outras questões internas que a entidade estaria enfrentando. Seja como for, o rumor cresce e já influencia diretamente a preparação dos times para os próximos compromissos, dado o possível impacto na tabela e nos cruzamentos da competição. A incerteza paira sobre o cenário esportivo e figuras influentes do futebol brasileiro começam a se posicionar, ainda que de forma velada, sobre os riscos institucionais de uma decisão dessa natureza. Se o clássico for mesmo anulado, poderá desencadear contestações, recursos e até protestos públicos, algo que a CBF historicamente tenta evitar. Por ora, o que se tem é apenas o eco de uma frase dita nos bastidores, mas que já assume contornos de bomba no coração do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.